Sejam todos e todas bem-vindos ao Kit de Maquiagem, parte 5. E hoje vamos aprender a fazer 7 produtos. Eles são base luminosa, primer, iluminador colorido, batom nude e um produto que ele é 3 em 1. Ele serve como sombra líquida, contorno líquido e batom mate. Gostam desse tipo de vídeo? Dá muito like, comentem aqui embaixo que eu trago mais vídeos assim. Um bom vídeo pra vocês, espero muito que gostem e vem comigo! Começando pelo nosso iluminador colorido, eu já comecei separando as tonalidades de sombra que eu não usava e que eu queria colocar nesse iluminador. Eu queria ter puxado ele para uns tons unicórnios, porém eu não tinha, então eu fiz com o que eu tinha. Achei as tonalidades de sombra que estavam ali paradas e fui separando, porque depois a gente vai precisar colocar uma do lado da outra. Eu achei essa dica lá na gringa, mas eu acho que aqui trouxe um iluminador parecido que eu achei bem legal também. E aí, depois de separar das tonalidades de sombra que eu queria, eu fui adicionando ali nessa embalagem de pó, que já tinha acabado, né? Algumas das sombras eu fiz até umas misturas, porque não tinha o suficiente para colocar. Então, fiz umas misturinhas e fui colocando, ó, uma do ladinho da outra. É importante que tenha calma nessa hora, porque senão ele se mistura tudo. Depois de aplicado, eu peguei essa embalagem de blush, que dava exatamente ali no formato do círculo, né? E um papel e fui dando umas pressionadas para ele já ficar intacto, né? Porque é um iluminador compacto e não um iluminador em pó, né? Tipo, em pozinho que fica todo solto. E fui dando umas pressionadas porque agora a gente vai vir com o álcool. É legal tu dar umas pressionadas antes para ele já ficar intacto, porque às vezes tu coloca o álcool e você coloca demais, então retira. E aí eu vim com álcool 70% líquido, é importante que seja 70% e líquido. E aí você vai colocando aos pouquinhos, foi colocando por tampinhas mesmo, porque se você coloca demais, ele demora pra evaporar, porque o álcool evapora, né? Então por isso tem que ser álcool. Até dá pra ser perfume, porém, cuidado com a alergia, usa um perfume suave, né? Mas eu já fiz com perfume sim e deu super certo. E aí fui dando umas pressionadas com um papel, né, e com um recipiente um pouquinho mais pequeno, um redondinho um pouquinho mais pequeno, que daí ele vai ficar bem durinho, ó, ele vai ficar bem compacto e bem bonito. E ele fica também bem pigmentado. Olha só como ele ficou pigmentado. É claro que ele misturou ali, enfim, mas eu gostei muito da mistura. Eu achei bem legal, achei que ficou bem brilhoso, como sombra, nem parecia que ele tinha todo esse brilho, e eu gostei bastante mesmo. É claro que são sombras, sim, mas são sombras que agora são um iluminador e que eu vou usar muito mais do que como elas eram sombras. Agora você vai precisar de um protetor solar. Eu usei protetor solar, mas pode ser hidratante facial. E eu coloquei um pouquinho do iluminador, que antes eu ia colocar no iluminador, né? No caso, sombras cintilantes e um pouquinho desse iluminador, que é tipo um pozinho meio brilhante. Eu coloquei pra fazer a base, porque eu queria que ficasse uma base luminosa. E eu também coloquei um pouquinho de pó compacto. A base, ela é exatamente hidratante facial e pó compacto. Eu até coloquei até um pouquinho de pó translúcido, mas que ele é mais amareladinho. Mas o pó compacto que dá a cobertura. E aí é medindo, colocando mais pó compacto, colocando mais protetor ou hidratante, né? Eu tentei vários jeitos de fazer base caseira, mas essa foi a que mais deu certo. Claro que agora eu tô fazendo com um iluminador, né, que eu ainda não tinha feito. E eu coloquei um pouquinho mais de protetor solar porque tava muito duro e também pra dar uma clareadinha no tom. Eu dei umas batidinhas pra mexer ali, se misturar no recipiente pra ficar tudo certinho. E coloquei em banho-maria. Eu sempre coloco esses produtinhos assim em banho-maria agora, porque ele derrete as partículas de pó que ficaram dentro. Porque sempre fica alguma partícula de pó que não derreteu. E aí fica bem lisinho o produto, base, corretivo, batom, né? Testei no meu rosto, não ficou exatamente no tom da minha pele. Claro que o meu rosto é mais claro que meu corpo é um pouquinho mais bronzeado. Mas eu gostei muito do aspecto que ficou. Ela não ficou grossa, mas cobriu e ficou luminosa. Ela ficou bem confortável no rosto e eu gostei bastante. Aí é só ajustar um pouquinho a tonalidade de pele, né? Pode ser com pó ou corretivo. Hidratante facial para nosso primer, um pouquinho de amido de milho, bem pouquinho mesmo, porque se você colocar demais, ele vai ficar uma pastinha, então bem pouquinho, e um pouco de pó translúcido ou pó compacto. Eu fui adicionando pó aos poucos, fui mexendo e adicionando, eu via conforme eu precisava e fosse do meu gosto, né? Eu fui adicionando aos poucos, porque às vezes tu coloca demais e não fica legal.
Então, fui adicionando bem aos pouquinhos, mexendo. Eu queria que ficasse um primer leve, porque se você coloca muito pó, ele fica tipo uma pastinha que não fica legal. E aí ficou assim, ó, ficou bem cremosinho, bem legal mesmo, eu gostei bastante. Essa dica foram vocês que me disseram pra mim testar, vocês me disseram nos comentários. E eu trouxe aqui pra vocês porque eu testei e gostei bastante, realmente ficou bem na consistência de um primer. E eu gostei bastante, deu uma suavizada na pele, mas tem que ser hidratante facial, tá, galera? Hidratante facial, que vai dar tudo certo, ó. Eu gostei bastante mesmo, me surpreendi muito mesmo, e tá super aprovado. O nosso próximo produtinho, você precisa da sua base. Eu usei um tom mais escuro, porque antigamente eu dizia pra vocês usar tons mais claros, mas hoje vamos fazer com base mais escura. Eu peguei eu acho que era blush nesse tomzinho, mas você pode pegar sombra nesse tom rosadinho, porque é pro nosso batom nude. Eu usei a tonalidade de base mais escura, porque puxa mais pro nudezinho, marronzinho. Eu queria um nude meio marronzinho, mas que fosse meio rosado, e não tão rosado. Aí eu fui adicionando mais sombra, rosadinha e mais base pra caber no recipiente. Eu até coloquei um pouquinho do corante Bordeaux, porque a sombra não tava pigmentando, acredita? Base mais escura tá difícil mais passar a pigmentação, mas você pode fazer com base mais clara, que eu queria que puxasse meio pro marronzinho. E aí já poupa um trabalho, né, de colocar sombra marrom, porque a base já é meio marronzinha, mas se a tua base for mais clara, você pode colocar sombras mais marronzinhas, ou dependendo até a cor do batom que você quiser colocar, você pode colocar a cor de sombra que você quiser. Só que eu queria trazer um batom nude, porque batom mate eu já tinha trazido. Misturei no recipiente e olha só como ficou. Também coloquei em banho-maria para derreter as partículas de sombras que ainda ficaram, para na hora de aplicar ficar bem lisinho e nenhuma partícula de pó. Também testei aqui com vocês. Olhem a cor que ficou uma cor bem legal mesmo. E apliquei no meu lábio. Com essa maquiagem, esse olho não ficou legal, ficou meio apagado. Mas pensa com um olho mais elaborado, com glitter, com um olho preto. Essa tonalidade de batom fica bem legal e é uma das cores que eu gosto muito, que eu acho bem legal ter. Mas você pode puxar para um nude mais escurinho também. E para o nosso contorno, eu também peguei uma tonalidade de base mais escura para poupar um serviço, mas você pode usar a que você tem na sua casa. Só que aí você vai precisar de um pouco mais de sombra. E fui colocando as tonalidades de sombra que eu queria. Eu queria um contorno mais quente, né? Então fui colocando um marrom mais quente, fui colocando essas tonalidades assim e fui mexendo. É legal você ir fazendo aos poucos e ir mexendo, uma colherzinha de plástico, né? E aí eu adicionei esse tom de marrom bem frio, porque ele até parece um preto. Tava bem quente o meu contorno, tava bem quente mesmo. Adicionei até essa tonalidade que tinha um pouquinho de brilho, mas é legal você usar sombra opaca. Ou até um contorno que você não tenha, né? Porque a gente tá fazendo um contorno líquido, né? Não é um contorno em pó, né? Então, que você não tenha e você quiser usar, tipo, normalmente as sombras que você não tem e que você quer usar, tá, galera? Você não precisa usar as sombras tuas pra fazer, mas eu acho muito legal porque eu gostei bastante dessa variedade. Fui adicionando sombra até ficar na tonalidade de sombra que eu queria, e sombra líquida, né, e batom que eu queria. Nem tão frio e nem tão quente, exatamente nessa tonalidade que eu consegui chegar, é por isso que eu fiz várias misturas, fui adicionando sombra mais quente, para ficar exatamente nessa mistura. Coloquei na embalagem de batom da Mary Kay, eu sempre lavo as embalagens para fazer novas coisas, né, dei umas batidinhas para ela ajustar no recipiente e também coloquei em banho-maria. A água já estava meio morna, mas depois eu esquentei a água de novo e coloquei a água quente nesses produtos para eles diluir mais ainda. E para testar aqui com vocês, eu gostei muito mesmo como sombra líquida. Eu acho que eu gostei de tudo, né? Mas eu gostei muito como sombra líquida, porque ficou bem fácil de esfumar. Olha, eu comecei a aplicar o pincel e esfumar, e ele esfumou bem rápido, exatamente como as sombras líquidas que vocês, inclusive, me pediram para mim trazer. Então, realmente, a praticidade é muito boa do que, às vezes, tu pegar uma sombra em pó e ficar um ano lá esfumando. A tonalidade de sombra eu gostei bastante, ficou uma tonalidade de sombra bem coringa, que dá pra fazer vários esfumados, várias maquiagens. E como contorno pra minha pele ficou bem boa também, ó. E o aplicador, né, como é um contorno líquido,
O aplicador do batom ali, ele facilitou muito. E também ficou fácil de esfumar, ficou até muito pigmentado como contorno, mas ficou fácil de esfumar e eu gostei bastante. É claro que você pode ajustar conforme a sua tonalidade de pele, né? Um contorno mais frio, puxado pro marrom frio. Aí é vocês que vão decidir. Olha só como ele ficou tão pigmentado que eu tive que passar um corretivo ali no meu nariz para dar uma corrigidinha, senão ia ficar, tipo, muito marcado. Então eu usei um corretivo normal mesmo, mas tem os corretivos caseiros, tem várias makes caseiras aqui, que eu vou deixar na descrição, os links dos outros vídeos, se vocês ainda não viram. E olha como o batom, eu gostei muito, eu nunca tinha gostado de nenhum batom marrom, mas esse, acredito que eu gostei muito dessa maquiagem, normalmente eu acabo não gostando. Me contem aqui se vocês gostaram, quais produtos vocês mais gostaram, quais vocês irão fazer. Na descrição vai ter mais vídeos de maquiagem caseira. Espero muito que vocês tenham gostado, dá muito like se vocês gostaram e inscrevam-se no canal. Beijão e até a próxima, tchau!